estava contando da supervisora. Da supervisora. Então a gente falava, mas isso pode? Isso cabe? Ela falava assim, tudo pode. Quando se trata de mente, tudo pode. Não duvidem de nada. E ao longo da carreira a gente vê que tudo pode mesmo. E não tem certo ou errado, Tabs. Então, mas como que você mede aonde a pessoa ultrapassa o fetiche e entra num risco? No discurso dela, a gente, como eu te falei, a gente não tem bolinha de cristal, Sim. né? Então eu tenho que trabalhar com dados e fatos, como você. Uhum. Né? Você pode ter toda uma história, mas você precisa pegar os núcleos para você montar ali tua defesa, teu processo. Sim. Né? Então, da mesma forma, eu tenho que entender como a pessoa funciona, a história dela, para identificar os núcleos. Se é pontual ou não. Então, assim, aquilo foi o quê? Foi uma festinha? Beleza. Uhum. Agora, aquilo é um comportamento que está se acentuando, que está tendo alterações na rotina da pessoa, que está fazendo com que ela comece a se comportar diferente socialmente, na família, é hora de começar a ter atenção. Então, assim, o que faz a diferença entre, não vou nem chamar eu vou chamar de patológico, entre o normal e o patológico, é a frequência e a intensidade. Graças a Deus, todos nós temos um pouco de tudo. A gente tem um pouco de toque, um pouco de ansiedade, um pouco de depressão, um pouco de esquizofrenia, um pouco de delírio, de fantasia. A gente tem um pouco de tudo. E isso é ser saudável. O problema é quando isso passa de um limite que começa a interferir na tua rotina e na tua qualidade de vida. Na tua qualidade de vida. Não significa que a tua qualidade de vida tenha que ser igual à minha. Uhum. Então, assim, quando a gente atende também, eu não posso levar os meus valores para o outro. Sim. Eu tenho que trabalhar com a realidade do outro. Isso é uma das coisas que eu gosto muito na minha linha de ação, porque eu trabalho com o princípio da realidade do outro. Então, sempre trazendo para a realidade. O que é normal pro outro. Sim. Mas sempre centrando. Para um ponto de equilíbrio. Pro bom senso. Exato. Não tem não pode, nunca ou deve sempre. Não tem isso. É o ponto de equilíbrio daquilo que é saudável para a pessoa. Que é o Isso ponto de tem a ver equilíbrio. com aquilo que todo mundo fala sobre o homem que é viciado em pornografia, ele acaba prejudicando a vida sexual dele com a mulher, porque Sim. ele começa a distorcer. Sim, tem bastante a ver. A rede hoje é... Bom, eu gosto de Aí rede, você vai falando, né? eu vou comendo chocolate. Você tá falando enquanto de sexo, eu vou comer chocolate. vai repor serotonina. Vai. Depois, enquanto você fala, eu como. Tá. Então... mas pode falar comendo, falando ao mesmo tempo, tá. porque você tá em casa. Tá bom. Tô me sentindo em casa mesmo, que bom. Que bom. E, então, a rede... Eu gosto de rede. A rede hoje... A maior parte da vida da gente é rede. Mas a rede está sendo perigosa. Você fala, né? A rede está perigosa, já tem uma patologia nova catalogada que se chama nomofobia. Que é isso? Que é a dependência das redes. E a dependência é normalmente em cima daquilo que é rápido, superficial e muita coisa pornográfica. Então, desde ver as paquitas, as piriguetes da vida e etc., que entra também no mesmo circuito de recompensa dopaminérgico que eu comentei, que é algo assim revolucionário, né, a nível de estudo e de conduta, as pessoas ficam com conceitos distorcidos. E esse é o problema, porque aquele videozinho pornô que você recebeu, eu recebo vários todos os dias. O pessoal acha que eu tenho que estudar vídeo porque eu sou sexóloga. Falo, gente, a sessão hoje é falar sobre a posição 14 do Kama Sutra. Isso. Então, assim, eu recebo... Se eu abrir meu celular aqui para você vai ver quantos eu recebi hoje. Acho que uns 30. Eu recebo de tudo. Tipo celular de homem, né? Então, assim, se eu for assistir tudo e considerar tudo... eu saio do padrão da sexualidade saudável. Porque sexo é saúde física, mental e espiritual. Né? Agora, quando você começa a deturpar para querer coisas bizarras, se juntar um sado masoquista... Mas a frequência beleza. também. Por exemplo, se o homem, ele... Porque fala... Eu não sei qual é o índice normal, mas o homem é normal ele se masturbar todo dia, não é? Varia, né? Varia. Se aumenta a frequência, também já é um alarme, ou não? Sim. Normalmente os homens gostam de dar umazinha no banho, né? Pelos relatos que eu tenho. Banheta. A o banheta. Famoso... banheta. É isso mesmo. Os dois. Então, assim, ó.
Tá, Mas é o termo, né? É o banheta. termo, banheta. Mas a questão não é a masturbação. São esses vídeos bizarros, muitas vezes de swing, troca de casal, introdução de objetos, né? Tem mulheres aí introduzindo pet de Coca-Cola de 2 litros, né? Eu te passo amanhã, prometo. Não precisa, pode ficar. Tem O rótulo homens... fica lá dentro? Não. Tirou. Tem champanhe, abre a rolha da champanhe já com a garrafa ao contrário, ela mesma serve. Então, assim, quando os homens ou as mulheres veem isso, porque tem muita mulher fetichista também, Sim. voyeur, quando começa a ver isso e quer levar para sua própria vida, desanda. Por quê? Porque você até pode ter brincadeiras mais extravagantes, etc., eventualmente. Só que o povo que vê isso sempre acaba entrando na tal Isso da é o normal. normatização. Então, assim, acaba vendo o sexo como aquilo. E aquilo não é o sexo. Aquilo é um momento de uma brincadeira, né? Às vezes bizarra, mas até aí é problema de quem tá lá, não é nosso, né? Cada um tem que se colocar o limite. Isso é muito importante no sexo, até onde eu vou, até onde eu permito, né? É sempre o combinado que não sai caro. Mas está, sim, nessa normatização de tanta coisa que tem na rede e que se vê com frequência, porque o cérebro, ele assimila como verdade o que ele vê com frequência. O cérebro passa a normatizar. Então, se você vê sempre esse tipo de produto, o cérebro vai começar a entender esse tipo de produto como normal. Então, mas a disfunção erétil do homem que é viciado em pornografia se dá porque ele não consegue fazer com a esposa dele aquelas coisas que ele tá vendo no vídeo. Então, ele não consegue estar presente ali, ficar ereto, é isso? Então, não, tem esses casos específicos, mas nisso não tem uma regra, tá? Tá, Tem é de muito tudo. caso pra caso, né? É um por um, não tem receita pronta. Porque o que tá em alta agora é falar que a pornografia leva à disfunção erétil. Sim. Ponto. Sim. Mas é de caso Mas a é caso. muito caso a caso. Porque as pessoas já são. Cada uma é um mini mundo dentro É de um si. universo. Um relacionamento é um São terceiro 2 mundo. universos, sim. É um terceiro dos dois. Dos 2. Imagina se a gente for fazer que nem você tá falando, tornar normal algo que é muito de pessoa para pessoa. Sim. Eu pergunto E até mais de para as momento, pessoas terem porque noção. assim, os homens acham que não, mas eles também oscilam no desejo sexual, não como a gente, que tem aquele ciclo com É isso que pico, eu ia com te TPM, perguntar. Tem né? realmente essa diferença? O homem Tem, ele é um animal e a mulher é racional? Não tanto, eu não chamaria tanto, né? Tanta diferença, mas tem. Tem uma diferença significativa. Eu acho que é o termo que eu daria para isso. Porque nós temos ciclos que são mensais, né? E a mulher tem uma tendência, uma característica biológica de ter alterações hormonais com muito mais frequência e constância do que o homem, né? Então, assim, o homem ele tem um desempenho mais frequente, com pequenas oscilações. Já tive paciente que chegou, não tô com tesão, não tô com vontade, às vezes fico lá pensando na Xuxa, na Angelina Jolie, para dar uma levantadinha, para cumprir obrigação Na com a Xuxa? mulher. É que esse paciente é da faixa dos 50. Ah, tá, entendi. É a antiga Xuxa. Antiga Xuxa, Então, tem essas situações, mas não é uma regra. Agora, a mulher oscila muito. A mulher tem mais dificuldade para chegar ao gozo porque o núcleo no cérebro que controla o gozo é o mesmo que controla a emoção, que é a hipófise, que é a glândula pituitária. Por isso que quando a gente não tá bem com a vida, não adianta. Não adianta. O homem acha que o sexo é a solução. A mulher, ela tem que estar bem O pra fazer sexo é para sexo. agregar. É. A mulher ela tem que estar bem, o sexo agrega. Sim. E o homem vê o sexo realmente como uma ficar bem. necessidade, para estar bem. Então essa diferença é muito E ela é diametralmente fisiológica, ela fisiológico. Ela existe, sim. O homem precisa de meio litro de sangue no genital para ter ereção e a arco reflexo. Estimulou, gozou, ótimo. A mulher precisa de 2 litros. Por isso a mulher também precisa mais de preliminares, né? E a gente 2 tem litros tem de mais sangue, pontos erógenos. também, né? Sim. A glande do homem tem 4.000 terminações nervosas, o clitóris da mulher tem 8.000. Estamos na vantagem nesse sentido. Pelo menos nesse sentido, Pelo né? menos aí, né?
Então, a mulher precisa de 2 litros de sangue, então ela precisa de mais estímulo, de mais trabalho, de mais preliminares para ter o gozo. E o gozo da mulher, ele passa arco reflexo como o do homem, medula e genital, só que ele passa pela coluna, ele sobe, passa por atlas e axis na nossa nuca, vai para a hipófise, volta da hipófise, faz todo o percurso contrário para chegar lá para poder gozar. Só que a hipófise, se você está pensando lá num problema, no boleto que tem que pagar amanhã, no mercado Pagou. que tem que fazer, a tua libido já faz isso daqui, ó. A tua capacidade de gozar. Falando a nível fisiológico, a nível Sim. hormonal. Então, se você tá de boa e tua capacidade de gozar é 100, você vai estar preocupada com 30. E na maioria, para antes. Né? Tem muita gente que finge, muita mulher que finge nessas Muita. Principalmente porque, circunstâncias. assim, também é uma coisa que a gente tem que levantar. A gente, você até falou do clitóris. É clitóris ou clítoris? Clitóris. Clitóris. Você falou do clitóris porque tem muito dessa também da mulher se cobrar de gozar só com a penetração. E é muito difícil a mulher conseguir gozar só com a penetração. Porque ela tem que ter aquele estímulo ali na vagina, no clitóris. E é legal você quebrar esse outro tabu também, porque tem mulher que ela precisa estimular o clitóris para gozar com penetração e Sim. ela acha que isso é um problema dela e por isso que ela finge. Sim. E está sendo cada vez mais comum e que bom os homens se darem conta disso e na penetração também fazer o estímulo clitoriano. E quando não, a própria mulher se fazer. Por que não? Se ela está colaborando com o sexo do casal. Não tem problema nenhum. Porque vem aquela coisa assim, tipo, então meu pênis não é o suficiente? Então você não é feliz só comigo? Aí começa o tabu do pau grande. Não, ó, vamos conversar sobre isso. Seguinte, tem 3 atributos no pênis, eu ia falar no pinto, mas vai ficar muito vulgar, né? No pênis que precisam ser levados em conta. Porque eu acho, o pau grande, pau grande. Tem fino, grosso, grande ou pequeno. Isso tudo não adianta ser grande, grosso, maravilhoso, se o cara não tem Não manda cuidado bem, e não sim. manda bem. Porque machuca a bexiga. Oh. Vamos falar, né? Machuca a O bexiga. colo uterino. Machuca o colo, não é confortável. Assim como também não adianta nada ter pequeno e achar que vai... Como que eu vou falar isso? É melhor você falar do que eu colocar em termos superficiais, mas... eu acho que é relativo também de casal para casal. Porque tem mulher... A Sim. mulher, ela também é diferente de uma mulher para outra. Claro, como os homens também. Tem diferença. Só que o tamanho do homem, o tamanho do pau do homem não é o que está relacionado ao prazer, como todo mundo acha. Às vezes eu falo que é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Verdade. E tem um detalhe, Tabs, que os homens não se dão conta. Tem homens aqui. Não, finge que não estão. Finge que não estão. Um deles é meu tio, já tô fingindo que nem tá. pronto. Então, tampou a cara. Tem um detalhe que os homens não se dão conta, que a mulher goza muito mais fácil e fica com a vagina muito mais contraída, que é o que eles gostam, e a gente também, porque a sensação aumenta. Que ela incha? Quando aumenta a irrigação sanguínea, tem um canal, Uhum. né? Então, quando aumenta a irrigação sanguínea, as paredes aumentam, então o canal diminui. É isso que faz a contração. E a musculatura também tem um efeito de contração em todos os anéis. Tem 16 anéis vaginais. Então, quando o homem... Normalmente, quando tá no papai e mamãe, um em cima, outro embaixo, o cara tem a mania, e isso eles não pensam, é automático, ele vai mais para baixo, porque indo mais para baixo, descendo na altura da mulher, ele acha que ele vai meter mais. Que vai ter mais pau para penetrar. E é o contrário. Porque não é essa penetração que vai fazer gozar. É ele estar mais para cima, a mulher um pouco mais para baixo, porque ele vai roçar no clitóris. Aí tudo acontece. E o clitóris é tipo a ponta do iceberg, porque tem a parte lá dentro, né? A crista do iceberg é o que os homens veem, o que a gente vê. Porque ele se divide em 2, ele vai até o final da vulva. Ele é grande, o clitóris. Ele vai quase até o períneo, ele vai até a lateral da vulva. E tem mulheres que, inclusive, têm que fazer cirurgia de hiperplasia clitoriana, principalmente as que tomam GH e outras bombas em academia, porque vira um absurdo, né? Chega a atrapalhar.
Sim. questão de higiene e tudo. Então, hoje, mulheres, tive uma paciente que teve que fazer uma Eu quase cirurgia. fiz isso. Aí, tava te entregando os podres. Eu quase fiz isso quando eu era adolescente. Você acredita que eu cortei meu clítoris uma vez? Como? Clitóris. Porque Como eu fui assim? fazer. Depilação? Eu era pequena e, tipo, eu não depilava com cera e nunca podia usar a Gillette porque eu tenho alergia. Eu ia com a tesourinha parar. Aham. Numa dessa escorregou o sabonete, eu tomei um susto, eu lá mó concentrada. Meu, eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Eu falei, pronto, cortei minha menina. Minha mãe. Acabei com o meu prazer. Não, e tipo, nunca. E eu não sabia o que era. Eu era muito novinha mesmo. Eu não me masturbava, não explorava isso. Uhum. Eu fui cortar e aí na hora. Caiu. Até caiu o bolo. Caiu. E na hora eu falei, não, juro que eu não quero bolo. Ó. Juro que eu não quero bolo. Na hora eu falei, meu Deus, acho que eu cortei o negócio fora. E é muito irrigado ali, né? Sai muito sangue. E aí, tem mulher que precisa fazer essa redução, que é o que nem você tá explicando. E é legal a gente colocar isso, porque agora tá na moda também, graças a Deus, estão vendendo bastante, aquele o sugador. Uhum. Sim. Porque tem atos ali que facilita muito. O homem tá na penetração e tem Sim. um brinquedinho na Sim. sugação. E é legal falar de brinquedinhos, porque aí vai uma outra pergunta também. Você falou dessa pessoa que comprava muitos brinquedinhos e tal, que ela foi perdendo a noção. Então, uso dos brinquedos é legal deixar que é saudável. É algo legal. Sim. Desde que não deturpe o uso deles, né? Tipo, isso não vire uma dependência, que nem a Sim, gente uma tava falando. dependência, sim. Tem a lei de Lamarck, né? Que é a lei do uso e do desuso. Enquanto você usa e usa bem, aquilo se mantém. Se você parar de usar, atrofia. E o sexo também é assim. Então a gente não deve parar. Tem gente que fala, qual idade que para o sexo? Se a pessoa não quiser, não para nunca, nem homem nem mulher. Graças a Deus, aliás, né? Tirar o prazer, um dos grandes prazeres da vida, para quê, né? Mas a gente tem que lembrar que isso também requer uma manutenção. Mesmo se a mulher... Aí entra outro tabu. Mesmo se a mulher não tá tão afim, ela tem que pensar que quanto menos ela fizer, Menos pior ela vai vai ficar. querer, sim. E aí, nessas, ela tem que ter um parceiro com paciência de Sim, entender que ela, sim. no começo, pode ser que ela não queira, mas ele Sim. vai ter que trabalhar em busca do prazer ali no momento, é isso? Sim, exatamente. Porque o homem é assim, você Por fala isso- assim, opa, ele já tá pronto. A Quero, mulher, já tá ali. Você quer quantas? Já Isso. pergunta logo quantas. E a mulher olha isso e, tipo, pensa que a gente tem que ser igual, que a gente tem que ter iniciativa só quando a gente tá com vontade. Muitas vezes é construir a vontade juntos, Sim, né? despertar o desejo. Sim. Que isso é uma das grandes receitinhas pré-prontas, né? Para o vínculo de um relacionamento. Então, insinuar que tá afim, criar uma situaçãozinha íntima. Não cobrar, Não viu, cobrar. homens, Não, mulheres não. também. Cobrar é horrível. Cobrar deixa a mulher se sentir um cocô, Um lixo. um lixo. Né? Porque é como se tivesse uma obrigação. Uma prostituta cobra. E a mulher cobrada num relacionamento. Sim. Né? E os homens vêm, mas a gente paga isso, paga aquilo, paga aquilo. Para. Então, pera lá. Para porque o sexo é bilateral. Então a gente também faz a nossa parte. E tem que ter o cortejo, né? A mulher gosta disso. A mulher que fala que não gosta, A mulher mente. precisa se sentir gostosa, a mulher precisa se sentir admirada, reconhecida. O ser humano, mas a mulher precisa mais, porque a mulher é mais emoção. Uhum. Né? Então é muito importante o homem manter a corte, vamos dizer assim. Né? Não esquecer daquela época que se fazia a corte. Hoje as cortes são diferentes, mas a corte é necessária.